É, galerinha, eu fiquei sumido aqui por mais de 9 meses e hoje eu tô de volta pra falar o verdadeiro motivo por que eu sumi e também por que eu comecei a divulgar casas de apostas. Bom, como muitos de vocês sabem, né, ou talvez não sabem, mas o YouTube é minha principal fonte de renda. E é com ela que eu consigo pagar minhas contas, ajudar minha família, ajudar todo mundo que tá ao meu redor. E às vezes o canal no YouTube tem época que tá bem e tem época que tá ruim. Foi igual a montanha-russa. E nessa época que tava muito difícil o meu canal, a minha mãe, ela tava passando por muitos problemas de saúde. A minha mãe, pra quem não sabe, né, ela é fumante, então ela fuma já tem mais de 50 anos, até mais, eu acho. Então, quanto mais tempo você fuma, né, uma pessoa fuma, ela acaba desencadeando algumas doenças, sabe? Tipo, problema no pulmão, problema de dor de cabeça, garganta, muita coisa. Minha mãe já tava passando por alguns problemas de saúde muito sérios, né? Então a gente tava ajudando com medicamento, consulta, ajudando também no lar, né? Porque, pra quem não sabe, eu moro em Maringá. Minha mãe mora em Apucarana. É uma cidade aqui do lado, né? Tipo, é uns 40 quilômetros de distância, né? Não é tão longe, mas também não é tão perto. Então não tinha como eu ir lá todo dia e voltar também, né? Pra poder ajudar. Então o que a gente ajudava, eu e meu irmão, né? O Delete, nós ajudava mais com dinheiro, dando dinheiro lá pra pagar a consulta, remédio, né? Porque querendo ou não, eu e meu irmão Delete, né? E também o meu irmão Leandro. Guarda esse nome, gente. Nós três, era basicamente o que mais conseguia ganhar dinheiro assim na família, né? Não era tipo muito dinheiro que, nossa, tamo rico. Não, era um dinheirinho bom ali que dava pra gente poder ajudar todo mundo, sabe? E esse meu irmão Leandro, ele morava na mesma cidade da minha mãe, então ele conseguia ajudar mais a minha mãe, levando em consulta, né? Pagando as coisas, ele ligava pra nós, ó, remédio ficou tal valor, você tem o dinheiro aí? Temos, toma aqui. Então a gente ficou ajudando assim por muito tempo, sabe? E minha mãe, ela tava, tipo, não tava bem, mas também não tava ruim nessa época, sabe? Mas ela tava meio que mal, né? E a gente tava preocupado com ela, né? E meu canal, galera, só caindo, né? Porque todo mês o YouTube, ele, se você não posta vídeo todo dia, o YouTube ele acaba sendo cruel com você, né? Então ele acaba diminuindo as suas visualizações, mesmo você postando um vídeo bom, sabe? Às vezes eu me esforçava e tal, postava o vídeo, acordava no outro dia, o vídeo flopou, né? E é muito ruim isso, porque o YouTube é igual a montanha-russa, né? E a gente já tava meio triste, né? Eu e meu irmão, por causa disso, né? Então tinha também as coisas familiares nossas, né? Minha mãe tava basicamente ruim, né? Também, de saúde. Quando eu recebo a pior notícia da minha vida, galera. Sabe o meu irmão Leandro, que tava ajudando a minha mãe? Ele infelizmente tirou a própria vida, galera. É até meio difícil de falar isso, sabe? Mas eu preciso contar pra vocês que ele só fez isso por causa da depressão, entendeu? Então a gente não sabia o que tava acontecendo com ele também. Então ao mesmo tempo que tava todo mundo preocupado com a minha mãe, o meu irmão era o que mais tava precisando de ajuda também, você entende? E acabou que não deu tempo, né, de a gente conseguir descobrir isso, porque ele também nunca contou, sabe? Eu até comento assim com a minha família, né, que uns 10 dias antes disso acontecer, ele veio aqui na minha casa, brincou comigo, deu risada, a gente ficou se divertindo aqui, conversando, né? E tava bem, galera, tava bem, sabe? E do nada isso aconteceu e minha mãe, que já tava ruim também de saúde, aí que ficou pior, porque pra mim, que eu sou irmão, perder um outro irmão querido é difícil. Mas uma mãe perder um filho é pior ainda, sabe? Eu não tenho filho, galera. Então eu não sei como que é essa dor. Só uma mãe sabe como que é perder um filho, sabe? É igual eu já ouvi falar, não é a mãe que tem que enterrar o filho, e sim o filho ter que enterrar a mãe, sabe? É muito pesado isso que eu tô falando, né? Então, como eu já não tava bem também, galera, meu canal já não tava bem. E quando o canal tá bem, a gente tá bem. Quando o canal não tá ruim, nós tá ruim, entendeu? Foi aí que eu fiquei muito, tipo, ruim também, né? Minha mãe ficou pior ainda. Ela não queria comer, não queria tomar o remédio. Só foi piorando as dores de cabeça dela, a saúde dela. Então eu pensava assim, meu, daqui uns dias vai ser a minha mãe que vai partir. Então, galera, eu não sabia o que fazer. Eu precisava de dinheiro porque o canal já não tava mais conseguindo ter o dinheiro que eu precisava ter. Tanto para poder pagar minhas contas, ajudar minha família e conseguir arcar tudo o prejuízo, né, que tava dando aquilo também, né? Porque o meu irmão, né, ele... Olha só pra você ver, o meu irmão, ele cancelou o plano de morte dele, eu não sei como que fala, alguns meses antes. Então, se ele tivesse falecido, o plano de saúde ia cobrir tudo. E basicamente ele cancelou, não sei por quê. Só que daí acabou dando todo esse problema aí, que a gente não tinha nem onde enterrar o meu irmão, galera. E aí que nós foi numa tia minha, chegamos na porta dela lá, batemos na porta da casa da minha tia e falamos, ó, nosso irmão faleceu, nós não tem, tipo, espaço lá pra enterrar ele no cemitério. Tinha que comprar lá espaço, galera. É caro essas coisas, né? E meu irmão, ele faleceu, já tinha 3 dias que a gente foi encontrar ele, né? Então é pesado, porque ele faleceu, né? Ele acabou tirando a própria vida, né? E a gente ligava pra ele e não atendia. Ligava, não atendia. Até que o filho dele, né, que ele tem filho, foi na casa dele, bateu na porta e ninguém atendia. Aí encontrou ele lá
morto, né, gente? Aí nós foi na casa da minha tia, chegamos lá, tia, empresta não, né, mas cede pra nós o espaço lá do túmulo pra nós enterrar o nosso irmão. Aí que minha tia chega e fala, mas a minha filha tá com câncer e eu tô vendo que ela também vai falecer daqui uns dias. Eu não posso ceder o espaço da minha filha por mão de vocês, né? Aí nós conversando, aí ela acabou cedendo esse espaço, né? Aí nós conseguimos enterrar nosso irmão, depois de muito sufoco, assim, né? Porque foi tudo em cima da hora, caixão foi até lacrado, não deu nem pra ver ele. Meu pai ficou muito mal, que ele não queria acreditar, sabe? Ele não foi no velório, não foi no enterro. A minha mãe teve que tomar, calmante, né? Calmante pra poder dormir, remédio pra poder acordar, remédio pra fazer muita coisa, assim, sabe? E nisso, galera, eu tava postando vídeo ainda. Eu tava gravando como se nada tivesse acontecido. Eu tava acabado, sentava aqui nessa cadeira, ligava o microfone aqui, a gravação, e gravava como se nada tivesse acontecido. E aí, gente, eu tava destruído por dentro, eu não sabia o que ia acontecer com a minha mãe. Eu recebi a proposta, né? Quando eu abri meus e-mails lá, sempre tinha, né? Tipo, divulgar aqui, ó, casa de aposta, né? Paga X valor. Mas eu nunca abri de fato esse e-mail pra ler a proposta. Foi nisso que eu recebi uma proposta, né? Nessa mesma época que eu tava com o canal ruim, precisando de ajuda também. E eu acabei aceitando, né, galera? Pra poder cuidar de mim, né? Poder, tipo, sair um pouco desse YouTube e cuidar de mim, porque eu também tava precisando de ajuda. E cuidar mais ainda da minha mãe, né? Da minha família, do meu pai, da minha irmã. Minhas irmãs, no caso, né? Pra quem não sabe, a gente era em 7 filhos, né? Eu tenho 6 irmãos. Esse meu irmão, Leandro, que acabou falecendo, ele era uma pessoa muito querida, assim, na família. A gente sempre foi muito unido. Então, a minha família sempre foi unida. Não era de ficar brigando, assim, e, tipo, fulano fica sem conversar durante anos, sabe? A gente tinha, assim, as nossas brigas, né, familiares, mas no outro dia, final de semana, tava lá no churrasquinho comendo, se divertindo, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse ouvido aquela briga, né? Então, a gente sempre foi muito unido, sabe? E quando meu irmão faleceu, ele deixou um buraco, assim, na família, entendeu? Porque era ele que organizava tudo, ele que chamava pra nós poder ir lá, ele que ia na casa da minha mãe e fazia nós tudo ir lá também, sabe? Então, basicamente, foi isso, galera. Eu aceitei isso, né? Divulgar essas casas de aposta no meu canal pra poder eu e meu irmão ser a estrutura da nossa família, né? Porque tava todo mundo abalado. Meu pai tava abalado também, sabe? Minha mãe e meu pai já são idosos, assim, entendeu? Então eu tava com muito medo de acontecer também alguma coisa com ele. Então esse foi o maior motivo, sim, galera, de eu ter aceitado essas casas de aposta. Não foi porque eu cresci o olho, queria dinheiro, queria comprar carro, queria comprar casa, queria ser rico. Não. Foi por causa que eu queria ajudar minha família. Se nada disso tivesse acontecido, eu jamais teria aceitado essas coisas, assim. Igual eu já falei, eu recebia muitos e-mails, mas eu nunca cheguei a abrir e-mail pra ver a proposta, porque não era o meu foco. Eu amo gravar Minecraft, galera. Amo gravar vídeo, sabe? Só que eu tava me vendo assim na beira do abismo que eu não sabia o que fazer, gente. Então, por causa disso, eu acabei aceitando essa proposta, sumi por 9 meses, começou a acontecer um monte de coisa no meu canal aí que eu não quero nem comentar, sabe? E agora, né, depois de 9 meses, eu tô um pouco melhor, minha família tá melhor também. Então eu decidi assim, né, no meu coração que seria talvez a hora de voltar e falar a verdade, porque quando a gente sumiu, foi tipo de uma hora pra outra, não foi eu sumi, aí depois de um tempo sumido eu comecei a divulgar cassino, casa de aposta, não, eu tava gravando num dia, no outro dia, no desespero já começou casa de aposta, isso, aquilo, tigrinho, então foi muito do nada, sabe? Eu demorei pra aceitar isso, né, tipo, eu não consegui dormir no dia, pensando, será que eu aceito? Se eu não aceitar, o que pode acontecer com a minha família? Será que eu vou perder minha mãe se eu não aceitar? Porque eu preciso pagar os medicamentos, consulta cara, a gente não tem plano de saúde, sabe? Então eu fiquei muito pensando, o que eu faço? Eu fui lá, aceitei, galera, aceitei e consegui, assim, ajudar minha mãe, ela tá tomando os remédios, tá melhor, graças a Deus, né? Meu pai também, as minhas irmãs também tá melhor, né? Porque elas também, coitada, umas pessoas humildes, elas trabalham de costureira, sabe? Então não tem como elas dar 100 reais, assim, porque elas ganham salário mínimo, então não tem como, toma aqui 100 reais pra ajudar na consulta, entendeu? Mas eu sim, eu consegui fazer isso, ó, deixa que eu pago aqui, eu e meu irmão, deixa que nós paga a consulta cara aqui, vocês não precisam ajudar em nada em questão de dinheiro. Ajuda a nossa mãe indo lá, fazendo uma comidinha, ficando lá, fazendo companhia, sabe? Essa era a ajuda das minhas irmãs, dos meus outros irmãos, e eu fiz tudo isso, galera, pra poder manter a minha família em pé, porque já foi ruim perder uma pessoa, imagina perder a nossa mãe, ou o nosso pai. Mas acho que é isso, galera, eu não quero me prolongar muito assim nesse vídeo, porque é mais um vídeo pra falar o que realmente aconteceu, né? Acho que vocês mereciam saber o que aconteceu. Eu devia ter feito esse vídeo antes também, né? Mas eu tava muito preocupado com outras coisas que eu só larguei mesmo e fui fazer o que era preciso ser feito, né? Então acho que é isso, galera. Eu espero que vocês possam me perdoar um dia. E eu não sei se eu vou voltar também com esse canal. O meu coração
disse que eu tenho que voltar, sabe? Porque eu amo gravar Minecraft, eu amo ser um criador de conteúdo, sabe? Eu quero voltar a ser o Carlinho do Play. Mas eu não sei se é a hora ainda de voltar, se eu devo, talvez, não voltar nunca mais. Eu sei que cada um tem seus problemas, tem que dar o seu jeito pra resolver. E esse foi o único jeito que eu consegui resolver os meus problemas, né? Mas acho que é isso, galera. Espero que vocês possam me perdoar de novo, né? E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou!